aula e acompanhamento individual para manter o foco e aprender mais rápido, sem escapar nenhuma dúvida, em aulas online ao vivo ou presenciais. Tudo para você dar um IAS em qualquer desafio, entender aquele tutorial em inglês e arrasar nas redes. Tá esperando o quê? Matricule-se para ontem. IASG, você cidadão do mundo. Uma hora inteira com o melhor do pop rock aqui na Centenário FM. Tá aí, então, galerinha, esse foi o nosso último bloquinho do Old School de hoje. Tivemos aí no último bloquinho, então, para encerrar, Green Day com When I Come Around. Depois tivemos também Money for Nothing, do Dire Straits. Too Many Tears, do David Coverdale. Alice in Chains com Mood. David Bowie com Heroes. E abrindo o nosso segundo bloquinho aí, Whitesnake com Guilt of Love, tá certo? Esse foi o nosso Old School de hoje. A gente começa agora com o glorioso Papo Livre, mas antes eu quero agradecer aí o nosso apoiador cultural, que é o IASG, né? E no IASG o ideal é formar cidadãos do mundo através do ensino de idiomas e está ainda mais completo. A rede lançou o IASG Explore, um programa de after school bilíngue, focado no desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças. Tudo em inglês, é claro. Conheça o IASG Explore e prepare o seu filho para o século XXI. Contato pelas redes sociais ou pelo telefone 3322-5187. É o telefone aqui do IASG Chapecó, 3322-5187. Liga lá e faz a tua matrícula, tá certo? A gente está já com os nossos convidados aqui na mesa e vamos iniciar então o nosso Papo Livre. Só vou rodar a vinheta, não sai daí que eu já volto. Programa Papo Livre, impossível não ouvir. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. As citações e opiniões veiculadas neste espaço não refletem necessariamente a opinião da emissora. Os melhores assuntos com os melhores convidados. Entrevistas com a sua participação. Papo Livre. Participe através do WhatsApp 4941010100 ou através do Insta, @rádio_centenário. Na 105.1 Centenário FM é um programa melhor que o outro. Vem aí, Papo Livre. Um programa no estilo talk show. Bate-papo com artistas e convidados de Chapecó e região. No comando, Mark Gomes de Carvalho. Tá iniciado então o nosso Papo Livre de hoje. Já estamos com os nossos convidados aqui na mesa. Né, hoje o nosso Papo Livre a gente vai fazer um bate-papo aqui muito bacana, né? O tema de hoje é hábitos alimentares, né? E qual é a importância dos hábitos alimentares equilibrados para mantermos aí a imunidade do organismo elevada? Quais os alimentos que promovem uma maior imunidade? Como se fortalecer através de uma alimentação balanceada? Estes e outros assuntos estaremos aqui no nosso Papo Livre de hoje. E estamos aqui com convidados especiais. Estamos aqui com a nutricionista clínica Helenita Moreno. Ela é pós-graduada em nutrição esportiva, clínica e tecnologia de alimentos, com ênfase em alimentos funcionais. Ela está há 15 anos atuando na área de nutrição, com experiência em cozinhas também. Olha só, antes da nutrição ela era confeiteira. Olha que experiência bacana. A gente está aqui também com os chefes da Escola de Gastronomia, Chef Gourmet de Chapecó. A gente está com a chefe Jo Lewandowski, ela é chefe patissier e boulanger, ela vai poder explicar um pouquinho o que é isso aí. Formada em gastronomia, então, pela Unicesumar, com especialização em patissier e chocolatier. Ó, depois vocês me falam se eu estou falando certo. Com mais de 20 anos de carreira dentro da alta gastronomia e atualmente atua com chefe master patissier e boulanger, bem como chefe master júnior na escola Chef Gourmet de Chapecó. Estamos também com o chefe Márcio Seques. É assim, Márcio? Márcio Sex. Chefe de cozinha e professor de gastronomia na Escola Chef Gourmet de Chapecó também, e sua carreira profissional é de chefe personal, né, e também de cozinha, com experiência de mais de 10 anos em hotéis, restaurantes e bistrôs, passando por Sapor, Hotel Saint Sebastián, Vale das Pedras, Catan Lodge, completa a gastronomia catarinense, possui especialidade em cozinha internacional e autoral.
Estamos também com o gestor da Escola Chef Gourmet de Chapecó, que é o Rodrigo Garbim. Ele é gestor de negócios, especialista em reformulação comercial, montagem e estruturação comercial, terceirização de negócios e docente dos cursos de gestão de negócios. Palestrante com experiência de mais de 10 anos no segmento. Nós vamos tratar aí desse papo hoje, falar um pouquinho de gastronomia, falar de nutrição, falar dos hábitos alimentares. E eu quero convidar todos que estão nos ouvindo a participarem aqui, enviando suas perguntas para os nossos convidados, né, pelo WhatsApp 4941010100, 4941010100, ou pelo Instagram, @rádio_centenário. Bom, já estão todos apresentados, mas para que os nossos ouvintes se familiarizem com a voz de vocês, eu vou dar um oi para vocês e pedir para que vocês deem um oi para os nossos ouvintes, se apresentem um pouquinho. Vamos começar aqui com a Helenita, que ela está online com a gente, já para apresentá-la primeiro. Helenita, muito bem-vinda, tudo bem? Tá mudo o teu microfone, Helenita, aí, liberou. O Michel já liberou, pode falar. Então, muito obrigada, Marco, por me convidar para participar, né? E fico muito feliz em poder contribuir aí com o seu programa. Show de bola, Helenita. Muito obrigado, seja bem-vinda. Vamos começar aqui pela minha esquerda, então. Márcio, tudo bom? Tudo bem. Olá, galera. Chefe Márcio, chefe de cozinha, professor da Escola Chef Gourmet. Boa tarde, noite para todo mundo. Muito obrigado, Márcio. Chefe Jô, tudo bem? Seja bem-vinda ao Papo Livre. Olá, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho e também trocar dúvidas e interagir com o pessoal ali. Show de bola. Vamos dar um oi agora para o Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo ao nosso Papo Livre de hoje. Tudo bem? Boa tarde, Marcos. Gostaria de agradecer em nome da Escola de Gastronomia Chef, em nome da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, toda a nossa equipe de hoje, docente reunida, para que a gente consiga também entender um pouco mais do que é alimentação saudável e como ela deve ser contextualizada no dia a dia. Muito obrigado. Bacana, show de bola. Eu vou pedir para todos, quando forem falar um pouquinho mais perto do microfone mais alto, porque a gente capte o som de vocês melhor. Mas muito legal. Olha só que bacana esse assunto, né, gente? Falar sobre alimentação, a imunidade do organismo. A gente está passando por um período aí que a gente ainda não superou 100% a questão da Covid-19, né? A gente está com a vacinação acontecendo e muito se fala da imunidade, né? Como que o organismo ele precisa se defender desses vírus, né? E não só falando de Covid, mas a gente está todo o tempo sujeito a infecções, a contaminações, a adquirir todo tipo de vírus, não somente Covid-19, mas uma gripe, uma virose, né? Então, como que um organismo saudável pode se proteger? E justamente essa temática que a gente quer tratar sobre esse assunto aqui hoje. Queria chamar primeiro a Helenita, que ela é nutricionista, então ela pode já nos introduzir um pouquinho nesse assunto, né? A importância dos alimentos na imunidade do organismo, né, Helenita? Então, como eu disse antes, eu fico muito feliz em participar, né, desse programa e poder difundir, né, a importância da alimentação na nossa imunidade, né? Embora a imunidade ela não esteja baseada somente na alimentação, né? A alimentação é algo bem importante, sim, mas tendo uma boa alimentação, automaticamente eu vou ter um bom sono, eu vou ter um bom intestino funcionante, que isso é primordial também, né? E o controle do estresse, né? Então, isso é os pilares, né, para se ter uma boa imunidade. Mas a alimentação hoje está muito abrangente, né? Eu diria assim que a gente não tem que se preocupar com o que comer, na verdade. O que a gente tem que se preocupar é o que não comer, né? Que bom, né, que nós temos aí já chefes de cozinha, né, trabalhando a questão dos alimentos, que com certeza eles vão falar logo mais a importância de se usar temperos caseiros, né, temperos frescos, né. Então, a industrialização dos alimentos nos prejudicou muito na questão da imunidade. As pessoas estão com baixa imunidade porque a gente passou a abrir muitos pacotes e descascar menos, né? Então, existe um movimento hoje
difundindo, né, essa questão de descascar mais e abrir menos pacotes, né, preparar mais os alimentos em casa de uma forma caseira, como nossa avó preparava, ter uma alimentação mais da roça, né, sem menos processado. E isso é muito importante. Nós estamos deixando de comer frutas, verduras, legumes e os integrais. E isso é a base de uma alimentação para a gente ter saúde. Olha que bacana, né, gente? A importância dos alimentos, né? E ela falou uma coisa muito legal, né? A gente está desempacotando muita coisa, né? Não está nem descascando, né? A gente vê até... surgiu até um meme um tempo atrás, que era a bergamota para guri de apartamento, que ela já vinha descascada no mercado. Né? É muito engraçado isso. Então as pessoas não estão nem descascando as frutas, né, gente? Então, e que importância é isso, né? Vocês lá na escola, quando vocês estão trabalhando com os alunos, enfim, acho que vocês trabalham muito isso. Podia comentar um pouquinho com a gente, chefe Jô? Então, assim, o que mesmo a Helenita falou, né? Hoje em dia a gente come muito produto industrializado, até pelo tempo, pela correria. Muita gente compra produtos prontos, né? Eu sempre procuro enfatizar para os alunos a importância de fazer um produto mais artesanal, não usar tanta mistura pronta, porque isso faz um pouco o nosso organismo, a Helenita me corrija se estiver errada, ele precisa, quando é produto industrializado, ele precisa trabalhar muito mais para conseguir extrair os nutrientes necessários, né? Então, quando eu trabalho com um produto artesanal, com frutas frescas, com alimentação um pouco mais fresca, o meu organismo automaticamente já fica mais imune a tantas e tantas doenças que temos por aí, né? Então, temos bastante foco nessa parte, a gente usa bastante desde o início as receitas desde a base, né? Então, a gente não vai pegar lá um leite para transformar num creme, a gente não vai comprar um creme pronto, a gente vai pegar uma carne fresca, usar os saborizantes que a gente utiliza, são bastante frescos, né? Então, ervas, aromatizantes, essas coisas a gente usa, quanto mais fresco, melhor para a saúde, né? Sempre enfatizando nessa linha de raciocínio, porque a gente nota muito essa volta do artesanal. E eu acredito que seja pela importância que isso está sendo dado, porque a gente acaba ficando com a imunidade muito baixa, comendo produtos muito industrializados. Então, esse foco está voltado um pouco mais para isso, né? A gente vê questão de pães artesanais, questão de fermentação natural, voltando cada vez mais nessa nossa linha de atuação. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Muito boa, um movimento que acredito que seja muito bom para o todo, né? Para todas as pessoas que vão trabalhar com isso, porque vai ter um impacto bom na vida e na saúde das nossas crianças, das pessoas que convivem com a gente, né? Os nossos comensais, né? Clientes, quem trabalha com isso também. Olha que show de bola. Chefe Márcio, a chefe Jô, só para a gente falar, né? A chefe Jô, ela é boulanger e pâtissier. Falei certo? Isso, a gente fala patisserie boulangerie. Mas para ficar um nome um pouco mais atrativo, né? A gente usa muito porque a confeitaria e panificação vem muito lá da França. Então, a gente usa muito esses termos dentro das escolas de gastronomia. Então, tem muita palavra francesa, mas é confeitaria e panificação. E qual que é qual? Patisserie é confeitaria, né? Que é toda a parte de doces e mais um pouco. E boulangerie é a parte de panificação. Show de bola. Agora vamos falar com o chefe Márcio, que é o chefe de cozinha lá da escola. Chefe Márcio, como vocês trabalham, a gente viu um pouquinho da fala da chefe Jô a respeito da questão dos alimentos, né, de usar os aromatizantes naturais, etc. Isso também ocorre na produção da cozinha? Exatamente, Mark. É uma coisa muito importante, né? Aproveitar um gancho da chefe Jô. O artesanal hoje ele está vindo com uma força muito grande e com um valor agregado justamente por ser artesanal. Antigamente as crianças tinham o sonho
de comer o docinho da padaria. Hoje os adultos têm o sonho de comer o pão da casa da vovó, que mora ali do lado. Perfeitamente. Meio que foi extinto aquele desejo pelas coisas prontas de mercado, de padaria. Hoje em dia você compra uma linguicinha no mercado a R$18 o quilo. Quando você compra uma artesanal, você paga R$80 o quilo. E não reclama. Então, o artesanal hoje ele está vindo com esse peso, porque apesar de ser prático, você abrir um pacote, pegar algo pronto, 30 segundos no micro-ondas, aquela coisa toda, a gente precisa, além do sabor, dos nutrientes, de toda a questão artesanal, a gente precisa daquele carinho que foi colocado. Então, a comida hoje artesanal está vindo assim. Nós, na Escola Chef Gourmet, somos totalmente contra a ideia dos pozinhos. Caldo de carne, caldo de peixe, caldo de frango, tempero quinoa, tempero isso, tempero aquilo, né? Os temperos químicos de modo geral. Ah, mas eu quero usar um caldo de carne para fazer um molho de vinho. Tudo bem, vamos pegar ossos, pedaços de carne, vamos criar o nosso caldo de carne. Vamos pegar o frango, vamos criar o nosso caldo de frango. E temperos, né? Eu sou filho de mineiro, então mineiro usa muito alho, cebola, cheiro verde, pimenta. E nada mais e nada menos. Se não tiver muito tempero fresco, colhido da hortinha, tudo pronto ali na hora, né, fresquinho, não tem validade. Tanto que uma alimentação com base em temperos químicos, para mim, por exemplo, se eu for num restaurante, eu como, se eles usam tempero químico, eu sei, porque na hora me ataca o estômago. Eu começo a ter azia, dor de estômago e tudo mais. Nós ali na escola somos totalmente contra, né? Então a gente constrói essa cultura de que deve ser usado cebola, alho, tudo fresco da horta, se possível orgânico, livre de tóxicos e tudo mais. Que bacana, que bacana. Que bom que vocês têm essa preocupação lá na escola, né? E vocês estão passando isso para os alunos. E olha que importante isso de ter os alimentos frescos, né? Então, a importância de todos termos em casa um local para isso, né? A gente percebe que hoje as pessoas moram em apartamento, mas nada impede que ela tenha uma caixa, onde ela tem uma terrinha ali, e pequenos aromáticos para produzir na sua cozinha em casa, né? E eu vou pedir para o Rodrigo falar um pouquinho também a respeito disso, e também um pouquinho da escola, né, Rodrigo? Aproveitar. Perfeito, Marco. Muito obrigado pela oportunidade. Fazer um adendo já na colocação do Márcio aí, é uma questão muito importante. Hoje o Japão, com uma das menores áreas cultiváveis do mundo, é um dos principais produtores de hortaliças, porque 90% das propriedades das casas, apartamentos, seja lá qual for o estilo de residência deles, eles produzem o próprio legume, o próprio vegetal. Eles têm as hortas verticais, então eles fazem todo esse trabalho. Cada cantinho que eles encontram, eles fazem isso. Eu acho que é o momento, entendo a colocação do Márcio perfeitamente, e entendo que também o brasileiro ele está retornando às origens quanto a isso, entendendo que quanto mais você consumir produtos orgânicos, principalmente livre de agrotóxicos e ser mais natural possível. A chefe Jo falou agora há pouco também da fermentação natural. Hoje, 95% dos pães que nós compramos em qualquer estabelecimento comercial, ele é produzido sob interferência química. Produtos que são artificiais, corantes, aquele negócio que a gente fala dentro da escola, né? Tudo que vem com ante no final tem problema. Então, corante, acidulante, fortificante, ondulante, então tudo que tem ante tem problema. Em se falando da escola, fico agradecido pelas palavras do chefe Márcio, mas é uma premissa mesmo da nossa escola, como escola de gastronomia, de alta gastronomia, é uma premissa de utilizarmos tudo fresco, todos os itens. Eu posso acompanhar diariamente, aí eu posso falar mais como a questão de gestão mesmo e entendimento do mercado. Poderíamos, assim como outras escolas que existem no mundo, poderíamos sim comprar produtos industrializados, poderíamos sim comprar caldos industrializados. Essa semana eu estive com o Márcio em uma distribuidora de produtos de temperos, parceiro nosso de negócios, aí, de comércio, e essa empresa ela disponibiliza 100% dos produtos naturais, todos eles que são interessantes para nós. Então, quando a gente vai lá, a gente faz literalmente um rancho, para que seja utilizado no dia a dia, e é tudo fresco. Pode ser, sim, existem alguns produtos que eles acabam tendo tirado a água dele,
para que a gente consiga ter um produto prolongado um pouco mais. As ervas, principalmente, que a gente não consegue manter, cebola, salsa, tudo isso. Mas, no geral, Marquinhos e os ouvintes, a Escola Chef Gourmet tem a premissa por manter sempre tudo, além de natural, muito fresquinho. Bacana, isso é muito importante. E pegando esse gancho de vocês, do natural, do fresquinho, eu queria perguntar para as chefes confeiteiras. E por que chefes? Porque a nossa nutricionista Lenita também trabalhava como confeiteira, né? Então, eu quero perguntar para elas como, porque a gente vê os bolos, as bolachas, todos esses alimentos que a gente vê na confeitaria, a gente consegue também fazer na confeitaria alimentos mais saudáveis do que os propriamente industrializados? A gente sempre analisa muito, né, essa questão, porque o que acontece? Hoje em dia, o mercado de trabalho está carente de profissionais que realmente tenham as raízes lá, que comecem do início. Brinco e falo, sempre quando tem uma conversa em relação a isso, sempre falo que a gente não tem mais padeiros no mercado. A gente tem pessoas que aprenderam a trabalhar com produtos industrializados. Então, se vai fazer um pão do zero, não vai saber o porquê que é o motivo de sovar uma farinha, o que você precisa, os cuidados que precisa ter com o fermento. Então, as pessoas entram nesse mercado de trabalho já trabalhando com mistura pronta, mas é pela falta realmente de profissionais nessa área e pela evolução mesmo do mundo, do trabalho, ser um pouco mais, tudo muito rápido, muito agilizado. Então, assim, aquela coisa assim, se tornou uma coisa muito corrida. E para as pessoas que trabalham, que precisam de profissionais assim, está cada vez mais difícil de conseguir profissionais nessa área. Então, quando a gente trabalha, né, com pessoas em treinamentos, mostrando o início do que é, o que precisa ser cuidado, o que é fazer um pão, o que é fazer um bolo, uma massa, desde o início, não sendo mistura pronta, essa pessoa fica um profissional diferenciado, porque vai saber ser um bom padeiro, vai saber ser um bom confeiteiro. Porque mistura pronta, claro, é lógico, né? Nessa correria, a gente não pode dizer que seja totalmente errada. Eu posso fazer as minhas escolhas, mas é um produto que o sabor muda totalmente, né? Então, tem os antes, né? Que nem o Rodrigo falou, né? Então, tem o saborizante, tem o acentuante de sabores, então, tudo é colocado para realmente o sabor ser bom, mas é um sabor artificial, não totalmente natural. Mas a gente entende que é um mercado que é cada vez mais exigido, né? Agilidade nos processos, bastante pessoas trabalham, bastante pessoas precisam se alimentar, então essa rapidez, essa mistura pronta que se usa, esses produtos industrializados já meio pronto, eles precisam ter lá os conservantes, né? Então a gente entende isso como uma coisa que é natural, mas natural não no sentido que se for um alimento tão puro, né? Então, por isso que a gente sempre fala assim, é o andar da carruagem mesmo. E aí, quando a gente vê que tem esse movimento de volta para o campo, a gente fica muito contente, porque as pessoas realmente estão vendo que cada vez mais a alimentação está sendo importante. A gente fala da alimentação que vai dar a imunidade para as pessoas, porque eu tenho uma irmã que é enfermeira e a gente sempre discute questões, né, de alimentação com imunidade, questão de remédios, e a gente vê uma evolução que quando a gente era criança, a gente tomava lá um chazinho para uma gripe e a gente melhorava. E hoje em dia os antibióticos que estão sendo utilizados estão cada vez mais fortes e fazem menos efeito. E isso tudo vem no conjunto dos alimentos serem muito modificados, né? Sou do interior mesmo, onde a gente criava lá porco, galinha, essas coisas, e hoje eu sei que a gente não consegue produzir, criar
carne, por exemplo, criar um boi lá e matar sem ter algum tipo de ração, algum tipo de vitamina, eles não se criam. Então, essa modificação vem lá do fundo. Então, quanto mais natural a gente conseguir preservar, melhor. Então, se você conseguir pegar essa carne que já é modificada e você não acentuar os conservantes dentro dela, o meu organismo vai ficar um pouco mais forte e vai ser mais fácil a digestão. Então, o nosso organismo fica um pouco mais fortalecido, sim. Então, esse movimento é muito bem-vindo, sabe? E a questão de imunidade também. Então, o alimento é uma soma de tudo isso, né? Bacana. Helenita, eu acho que eu fiz a pergunta para ti também, e eu acho que tu pode contribuir, porque tu tem essas duas visões, né? Uma vez que tu é nutricionista já há 15 anos, atua na área, tem esse lado da confeitaria, então eu acho que tu pode contribuir bastante nessa questão também, né, Helenita? Então, Mark, eu vou comentar primeiro o que a Jo falou antes, chefe Jo falou, em relação quando a gente come alimentos industrializados que o nosso corpo demora mais para processar. Na verdade, ele não processa. A maioria dos antes que a gente come, aquilo que não existe na natureza, tudo aquilo que a indústria criou e não existe na natureza, o nosso corpo não consegue metabolizar. Ele vai ficar acumulado em alguma parte do nosso organismo. Hoje, atualmente, a gente vê muitas pessoas com esteatose hepática não alcoólica. Então, o que é isso? Ela está com gordura no fígado. Por quê? Por que ela está com essa gordura no fígado? Porque o fígado é o nosso filtro, né? E ele está com dificuldade para filtrar todos esses antes que a gente está consumindo no nosso dia a dia. Então, as doenças vão surgir a partir desses alimentos que eu estou comendo e não existem na natureza. Um exemplo que eu dou sempre aonde a gente encontra um alimento que tem gordura e açúcar ao mesmo tempo na natureza. Não existe nenhum alimento que tem gordura e açúcar na natureza. E tudo que tem gordura e açúcar na confeitaria, por exemplo, é o que mais a gente estimula o paladar, né? São 2 ingredientes que juntos estimulam muito o nosso paladar. Então, essa é o que eu queria falar nesse assunto. Em relação à confeitaria, eu fui confeiteira, então, né? Eu paguei minha faculdade de nutrição na área da confeitaria. Eu sou daquele tempo da confeitaria, onde a gente cobria bolo com clara e açúcar, né? Hoje abre uma caixinha, põe na batedeira e bate e fica pronta a cobertura de bolo. Não, eu cozinhava a clara, né? Então tinha vários tipos de cobertura, né? Uma que misturava a clara com açúcar e cozinhava, outra coisa fazia calda e batia, tudo com frutas, tudo feito, né? Com leite, ovos, açúcar. Hoje, como nutricionista, eu ainda trabalho com produção em alguns alimentos. Eu peguei aqueles alimentos, então, lá, vou dar um exemplo da cuca alemã, que eu aprendi com a minha bisavó. Eu tive o grande prazer de conviver com a minha bisavó e eu aprendi muita coisa com a minha bisavó. Então, aquela cuca alemã que eu aprendi com a minha bisavó, hoje eu faço ela numa fermentação natural, com a massa integral, né? Com manteiga ghee, eu mesmo produzo a manteiga ghee. Então, a gente consegue fazer da confeitaria algo mais saudável, aquilo que eu falei lá no início, né? A gente precisa de gorduras boas, a gente precisa de alimentos bons, a gente precisa de fibra. As pessoas não estão comendo fibra, porque de nada adianta eu ter uma alimentação saudável se o meu intestino não estiver funcionando, se as bactérias do meu intestino não estiverem lá trabalhando, aproveitando aquilo que eu estou comendo e eliminando aquilo que é toxina para o meu organismo. Então, é todo um conjunto que eu preciso olhar em relação a isso. Quanto aos antibióticos também, que a Jo falou, né, que hoje não está fazendo mais efeito, hoje a maioria do que eu leio, que eu estudo, né, inclusive na questão agora da pós-graduação em tecnologia de alimentos que eu estou fazendo, os animais hoje, eles são alimentados com antibióticos, né? Então, na alimentação do gado, do suíno, do frango, tem antibiótico.
no leite tem antibiótico. Então, quando eu estou consumindo esses alimentos, eu também estou consumindo esse antibiótico. Automaticamente, eu fico resistente ao antibiótico. Então, quando eu preciso tomar, eu também já estou resistente. Então, esse antibiótico não está fazendo mais efeito. Por isso que a gente diz assim, que tem coisas que eu não consigo deixar de comer, mas então eu tenho que comer alimentos desses da roça, né? Voltar à roça. Em Chapecó a gente tem muitas feiras orgânicas, inclusive, também, né? Que tem uma diferença do orgânico para o convencional, mas na medida do possível, usar os alimentos da feira, isso já é muito importante. Eu vou estar me protegendo desses malefícios que esses pacotinhos que eu abro vão me causar. Então, eu sempre digo assim, a questão é o balanço, né? O quanto eu como de alimento saudável e quanto eu como de alimentos não saudáveis, o quanto eu como alimentos gordurosos e quanto eu como fibra. Então, ter esse balanço é muito importante. E é eu que tenho que olhar para a minha alimentação antes de ficar doente, né? Porque a gente olha aí, é só olhar. A gente sempre tem um parente, um amigo que tem pressão alta, que é diabético, que é obeso, que tem câncer, que tem alguma doença grave, né? Então, isso é muito importante. A alimentação hoje é primordial para a gente buscar a nossa saúde e preservar o nosso corpo, sim. Que bacana, muitos ensinamentos da Helenita, né? A gente aprende bastante aqui no Papo Livre e é fantástico, assim, o quanto a gente aprende nesse programa, né? Porque cada um traz o que traz do seu conhecimento, da sua especialidade, da sua área, e essa conversa gera ganchos que interagem com o próximo que vai falar. E aí essa brincadeira, esse bate-papo aqui, chega mastigado para quem está ouvindo. Então, a gente aqui mesmo, dentro do programa, a gente aprende, então imagina as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Aproveitando isso, que é da questão do aprendizado, eu vou pedir para os nossos ouvintes participarem aqui com a gente pelo @rádio_centenário no Instagram e também no WhatsApp 49-4100-100, mandando perguntas aqui para os nossos convidados. Eu vou fazer um rápido intervalo enquanto vocês vão pensando nas perguntas aí em casa. A gente vai tocar uma música, enquanto isso a gente vai comer uma geleia natural aqui que a minha esposa fez, né? E olha que interessante, né? E a gente vai fazer esse rápido break aqui, tocar uma música, a gente se organiza e daqui a pouco a gente volta com os nossos ouvintes perguntando pra gente, tá certo? Não sai daí, é o tempo de uma música e a gente já volta. Programa Papo Livre, impossível não...
seu programa no final da tarde de sábado. O futuro promete. Por isso, o IASG tem o que você precisa para brilhar no inglês e se jogar nas oportunidades. Conversação desde a primeira aula e acompanhamento individual para manter o foco e aprender mais rápido, sem escapar nenhuma dúvida, em aulas online ao vivo ou presenciais. Tudo para você dar um IAS em qualquer desafio, entender aquele tutorial em inglês e arrasar nas redes. Tá esperando o quê? Matricule-se para ontem. IASG, você cidadão do mundo. O melhor do pop rock, entrevistas e a sua participação. Papo Livre. Estamos de volta aqui, então, no Papo Livre. Estamos aqui com os nossos convidados especiais, a Helenita Moreno, nutricionista. Estamos com os chefes da Escola Gourmet também, o Márcio e a Jo, e também o gestor da escola, o Rodrigo, tá certo? A gente está falando hoje sobre hábitos alimentares e a importância de uma alimentação saudável para manter a imunidade alta. E a gente falou aqui que durante o intervalo os nossos ouvintes poderiam participar pelo 4941010100 e também pelo Instagram, @radio_centenário, enviando perguntas para a gente. E Helenita, a gente tem uma pergunta para ti aqui que chegou. Olha só. A pergunta é do Jaime. Ele manda o seguinte: quem tem problema como diabetes, que não pode comer pão, massas, doces, que alimentação devemos substituir no dia a dia? Jaime, é ouvinte, né? Então, Jaime, o diabético, ele pode comer esses alimentos sim, tá? Desde que sejam integrais ou associados com proteínas e gorduras boas. Quando eu trabalho com os meus pacientes diabéticos, a gente trabalha para você, para o diabético olhar para a sua alimentação e ver o carboidrato como algo necessário, mas muito controlado, certo? Então, o que acontece? A glicemia tem que ser elevada aos poucos e mantida, né? Então, quando eu coloco integral na minha alimentação, quando eu coloco proteína de alto valor biológico, quando eu coloco gorduras boas, eu faço com que esse carboidrato ele aumente pouco e se mantenha num nível satisfatório, me mantendo com a glicemia, então, estabilizada, tá? Então, o diabético pode comer arroz, macarrão, pão, sim, mas integral. Acontece que, quando a gente vai comprar aí nos mercados, aí nos locais onde vendem esses alimentos integrais, nem sempre eles são integrais, eles dizem que são integral. Por isso, eu também recomendo fazer em casa. A gente considera integral quando tem mais de 50% da farinha integral, tipo 60% integral, 40% farinha branca. Isso é integral. A farinha integral tem que ter em maior quantidade do que a farinha branca. O que não acontece nos supermercados, o que não acontece nesses produtos que a gente encontra nas lojas que oferecem esses produtos, né? Geralmente, quando a gente olha lá na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, isso não significa que ele é integral, ele é misturado, porque o ingrediente que vem a seguir é que é integral, então ele tem menor quantidade que a farinha branca. Então, eu sempre digo, faça em casa ou compre de alguém que faça de uma forma realmente integral. Então, pode comer integral, sim, o diabético, desde que, digamos, o pão, o macarrão, o arroz, mas desde que seja integral e também associado à proteína e a gorduras boas. Isso vai estabilizar a glicemia. Excluir completamente é muito triste, porque vai tirar, né, o prazer alimentar e dificilmente a pessoa vai conseguir manter uma alimentação equilibrada. Muito bacana, muito bacana. Olha que interessante isso aí. Já está respondido aí pro Jaime, então. Se ele tiver mais alguma pergunta, ele pode mandar que a gente responde aqui. E o Rodrigo está falando aqui pra gente que ele vai sortear um boné e uma luva térmica para os participantes aqui que participarem com a gente no Mandando Perguntas. E também depois a gente pode incluir o pessoal do Instagram. A gente pode criar uma arte, um post lá no Instagram, e o pessoal comenta, marca e a gente faz um sorteio pelo Instagram, então, mais com as pessoas que vão participar. Então a gente pode fazer até melhor, então, Mark. A gente pode fazer essa brincadeira aí do Instagram, com o pessoal que comentar e compartilhar aí, a rádio pode fazer o post, e aí a escola, então, melhora um pouco o brinde, o prêmio para retirar lá na escola, então. Aí, ó, show de bola. Então, vamos melhorar o presente aí.
A Andréia quer sortear uma geleia dela também. Então tá bom, vamos sortear uma geleia. Tá ficando cada vez mais legal essa caixa aí. Tá ficando bom esse sorteio aí, gente. Vamos sortear aí um monte de coisa. Mas, gente, eu queria tocar num outro assunto agora, né? A gente ouve falar, até eu quero também a opinião da Nutri, porque é fantástico ter a Nutri sempre aqui com a gente. A gente vê um movimento, né, social, enfim, a gente pode chamar, onde a gente vê e nada contra, tá? Não pensem que o que eu vou falar aqui é porque eu sou contra esse tipo de situação. A gente vê um movimento chamado de veganismo, onde as pessoas praticantes dessa modalidade, vamos supor assim, dessa modalidade alimentar, eles suprimem toda a origem animal da sua alimentação para digamos assim, salvar os animais, né? Então, para fazer bem aos animais. Mas, ao fazer isso, preservar os animais, fazer bem aos animais, talvez não estaria fazendo mal a si próprio, nesse sentido, não deveria existir um equilíbrio. Eu penso que quando a gente fala em comida saudável, a gente fala nessa comida, que nem a gente falou aqui, da roça, da feira, né, comidas naturais. Mas a carne não é uma comida natural? Nutri, será que tu pode nos ajudar um pouquinho a desvendar um pouquinho esse mistério? Então, muito interessante esse teu questionamento. Eu também não sou contra, atendo pacientes tanto vegetarianos quanto veganos. Penso que quando eu escolho eu sou carnívora, né? Mas eu atendo os pacientes porque eu sou uma profissional da área da saúde, eu tenho que atender todos que precisam em relação a isso. Eu já deixei de comer carne vermelha e consumo bem menos carne também. Mas a pessoa, quando ela escolhe ser vegana, ela pode ter uma saúde boa desde que ela opte em ter todos os nutrientes. Então, a gente tem boas fontes de proteínas vegetais, então a gente consegue muito bem manter a saúde tendo uma boa fonte de proteína vegetal. O que eu não concordo, e eu às vezes até me irrita quando eu vejo isso também, é que a pessoa é vegana, mas ela continua comendo bacon de não sei o quê, salsicha não sei do que, hambúrguer não sei do que. Então, se eu não como nada de carne, então eu não posso comer nada que lembre carne ou animal. Eu penso assim, essa é uma opinião minha. Então, eu não vou comer salsicha de não sei o quê, hambúrguer não sei o quê, e bacon não sei do que com sabor bacon. Então, se eu não como carne, não posso comer nada que lembre carne. Por quê? Todos esses produtos vão ter químicos. Então, eu deixo de matar animais e me mato. Porque quando eu estou comendo esse monte de produto químico, uma hora minha saúde vai dar pau, né? Não vai resistir, porque é muita coisa para fazer as coisas similares, né? Então, é muito produto químico para fazer um hambúrguer parecido com hambúrguer de carne, um bacon parecido com bacon de suíno. Então, assim, é muita coisa química. Então, se eu escolho não comer carne, não vou comer nada que lembre animal. Eu penso assim. Então, quando o paciente vem para mim e diz que é vegano, eu deixo isso bem claro para ele. Eu vou fazer um plano alimentar para ele. É possível fazer com todos os nutrientes que ele precisa, mas com alimentos da roça exclusivamente. Alimentos vegetais é alimentos vegetais. E ponto. Show de bola, Nutri. A gente gostaria também da opinião de vocês aqui, dos nossos chefes também que estão na mesa com a gente, sobre esse assunto, né? Até se vocês tratam desse assunto na escola com os alunos. Pode começar, tanto faz. Bom, é bem interessante essa colocação. A nossa Nutri ali colocou para a gente isso. O pessoal fala assim, eu sou vegano. Primeiro que muitos não sabem nem a origem do termo, da onde veio, do porquê. Acha que é só por conta do tadinho do animalzinho, né? Quando esse movimento começou, lá nos Estados Unidos, originalmente era um grupo de vegetarianos. Eles não vão abolir as origens animal da alimentação, mas eles não vão matar os animais. Beleza. Aí surgiu o vegano, que é um termo, né, uma forma de encurtar a palavra, e aí ficou o vegano. E esse povo, ele obviamente comia
leite, queijos, ovos, beleza. E aí o restante da galera entrou pro extremismo e foi no não mato o bicho, não como nada que vem do bicho, enfim, né, aboliu a parte animal da alimentação. Em contrapartida vem aquela outra coisa. Eu vou comer um hambúrguer vegano, eu vou comer uma salsicha vegana, uma carne de soja. Existe um problema conceitual muito grande aí, né? Então, se, por exemplo, a pessoa pega um hambúrguer vegano, que é feito com grão de bico, eu sou vegano. Bom, primeiro que hambúrguer vegano já é totalmente errado. É igual dizer que eu sou um assassino bonzinho. Não existe. Porque hambúrguer é um alimento feito com a carne moída, prensada num formato específico, que se come num sanduíche. Beleza. E o grão de bico lá, aquele bolinho que eles comem, que eles chamam de hambúrguer, na verdade já existia muito antes, que era o falafel, criado lá no Oriente Médio. Beleza. Então, eu não posso pegar, por exemplo, uma tábua cheia de carne e chamar de salada de vaca. Então, é um pouco contraditório, né? O problema é conceitual. Muita gente parte para esse lado do hambúrguer vegano, da salsicha vegana, da carne de soja, porque não conhece exatamente o caminho que eles estão querendo trilhar dentro dessa linha de alimentação, né? Mas ali na escola a gente trata basicamente a questão da alimentação sem rótulos. Nós, como profissionais que somos da área de cozinha, temos um dever de nutrir e alimentar de forma saborosa, saudável, equilibrada. E ponto. Se a pessoa é vegana ou não é, aí é com ela, né? Então, todos os nossos alunos ali, eles trabalham de forma neutra. Cozinham para vegano, cozinham para quem é carnívoro, enfim. Eles podem trabalhar em qualquer área, até porque a gente tem na nossa grade módulos específicos de cozinha vegana, cozinha vegetariana, onde eles vão aprender a fazer coisas, alimentos, receitas que não utilizem de proteína animal ou que utilizem algumas coisas, depende do tipo de conteúdo que eles vão apresentar no trabalho deles, né? Se eles são, por exemplo, vegetarianos, eles vão ter liberdade para usar ovos, queijos, laticínios, né? Se é vegano, já tem que abolir toda a questão animal. E aí tem outras receitas. Então, eles basicamente trabalham de forma genérica, né? A gente não levanta bandeira enquanto cozinheiro, né? Agora, particularmente eu, quanto ser humano, também não... Eu sou igual a Nutri. Eu acho que se a pessoa é vegano, não pode comer salsicha, bacon de soja, essas coisas, até porque não faz sentido, né? Mas bacon de soja? A questão do bacon de soja é bem engraçado. Eu já vi em alguns lugares eles vendendo o bacon de soja, a carne de soja sabor bacon, carne de soja sabor frango. É um salgadinho daí, né? Exato. Já existe isso, que é o quê? Fandangos. Existe algum nome comercial que chama-se salgadinho. Exato. Então, é meio complicado isso, né? O pessoal às vezes vai justamente a questão da moda, porque é interessante, as celebridades fazem, então acaba trazendo aí um certo status, né, de, eu sou vegano, mas aí me vem com essa de comer um hambúrguer vegano, né? Então, o problema é conceitual só. E, claro, eu acho que a gente respeita, né, não tem problema nenhum, mas vamos tomar cuidado com esses termos, pelo amor de Deus. Eu acho que a Prof. Jó quer contribuir também, né? Isso, quero falar um pouquinho também, o que a gente... eu sempre gosto de enfatizar, né, que tudo que é demais, tudo que é exagero, nem sempre é bom. Cada um tem o seu jeito de se alimentar, cada um sabe o que é bom. Quando a gente fala em comida saudável, nem sempre o veganismo vai ser saudável se não colocar todos os nutrientes necessários. Então, tudo que é muito... Até brinquei hoje cedo, né, que feijoada é uma comida saudável. É uma comida saudável dependendo do excesso e dependendo do que você vai comer, para que é a necessidade do momento, né? Então, assim, tudo que é muito exagerado, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Que tem o vegetariano, tem o vegano restrito. Agora está vindo também, tem bastante gente que está entrando no crudivorismo, né, que é a dieta viva, né, que falam que come tudo sem ir ao forno, sem ir ao fogo. Então, restringem muito ali, né?
cada um sabe o que é necessário para si. Então, uma dica que eu dou pode seguir qualquer uma dessas, né? Mas sempre tomar cuidado e se aprofundar bastante a respeito do assunto, saber o que eu posso substituir, o que eu vou colocar se eu não vou mais comer carne, o que eu vou colocar para mim conseguir uma proteína, para mim conseguir um carboidrato que vai me fazer bem e que vai fortalecer minha imunidade. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Então, quem gosta, que quer aderir a esse modo de vida, precisa se aprofundar. Eu confesso que o crudivorismo, uma época, me chamou muito a atenção. E realmente eu pensei, vou aderir isso. Mas eu sou realmente assim, adoro carne. Então, adoro comida cozida. Então, é muito difícil para mim. Claro, lógico, eu quero fazer lá uma desintoxicação, comer demais no final de semana, que quase sempre acontece. Vou lá, dar uma cuidada, como alguma coisa crua durante um dia. Mas é muito difícil a gente conseguir conciliar isso tudo, né? Então, o conselho que eu dou é se aprofundem bastante, vejam o que é necessário, o que vai fazer bem para a saúde, o que vai aprofundar e vai aumentar a minha imunidade. Bacana, bacana. Gente, olha só, tá bom demais esse papo. Eu quero dizer que a Isabelle Klein mandou um salve para a Jo aqui nas nossas... Tá acompanhando a nossa transmissão aqui. E, gente, olha que interessante isso. Vocês estavam falando aqui e eu fiquei pensando, né? Porque eu penso muito. Aí, olha só. Eu entendi, gente, que o que a gente precisa é o equilíbrio. Eu acho que não há problema... Por exemplo, eu, enquanto pessoa, eu posso comer carne, eu posso numa terça-feira decidir que não, hoje eu só vou comer coisas vegetarianas. Posso na quarta-feira, de repente, comer uma comida que vai ter partes veganas, por exemplo, e vai ter também uma carne, por exemplo, misturado. Então, nada impede que eu me alimente das diversas possibilidades existentes na culinária, na gastronomia. Então, vão ter comidas maravilhosas veganas, vão ter comidas maravilhosas vegetarianas, vão ter comidas maravilhosas que utilizam carne, e vão ter comidas maravilhosas cruas, como sushi, sashimi, etc. Então, quando a gente pega e radicaliza e diz, eu só vou fazer tal coisa, eu estou me radicalizando e proibindo a mim mesmo experimentar todas as possibilidades possíveis. Eu acho que parte da gente, a gente deve buscar sempre o equilíbrio e encontrar o equilíbrio. Eu acho que eu vou perguntar para a Nutri se ela concorda com isso e também nos ajudar a desvendar essa pergunta de hoje, né? Como tornar o nosso organismo com uma maior imunidade? Não seria encontrar o equilíbrio, Nutri? Sim, Mark, com certeza. Porque não existe... Por isso que as dietas não funcionam, né? Quando a pessoa diz assim, eu vou fazer dieta ou vou fazer uma detox, né? E vou ficar um tempo sem comer carne, vou ficar um tempo sem comer pão. Justamente, vai ficar um tempo. Aí, quando ela volta, ela come em exagero. Ou aquela pessoa que faz o que eu ouço no consultório sempre, né? Nutri, eu faço tudo direitinho de segunda a sexta-feira. Chegou o final de semana, pronto, bebi demais, comi demais. Então, assim, eu acho que essa é a dificuldade do ser humano, é encontrar o seu equilíbrio. O que eu digo sempre assim, que quando a gente vai na internet buscar a dieta perfeita, eu encontro uma infinidade de possibilidades de dieta, mas a minha nunca vai estar lá, a não ser que eu publique a minha dieta. Então, cada um tem que saber da sua necessidade, dos seus gostos, a sua memória gustativa, né? Eu acho assim que a gente tem uma memória da infância, né? O que a gente aprendeu a comer com nossos avós e nossos pais, então isso faz parte do nosso dia a dia, só que eu devo melhorar. Então, assim, o que hoje eu preciso comer? E é esse equilíbrio em relação aos tipos de alimento, em relação à quantidade, e a gente ouvir o nosso corpo também. Eu costumo orientar os nossos pacientes que muitas pessoas vão comer fora, né, em restaurante, né, no buffet. E aí, geralmente, o que a pessoa faz? Ela pega o prato, né, e vai fazendo um arrastão, né, chega lá no final do buffet, tem uma montanha em cima do prato, né? Eu sempre digo, não, primeiro você dá uma olhada no buffet e olha o que você naquele dia precisa comer.
o que naquele dia você olha e você se sente atraído por aquela comida. Então, você decide antes o que vai botar no prato. Então, a gente precisa ouvir, hoje eu acordei com vontade de comer ovos, hoje eu não acordei com vontade de comer ovos, hoje eu quero comer pão. Então, assim, a gente precisa ter essa dieta equilibrada. Nós tornamos a nossa alimentação muito monótona. Geralmente as pessoas comem pão todo dia, né? Aí vem para o consultório e a gente faz uma alimentação, vamos diminuir o carboidrato, vamos diminuir o pão, vamos tirar o pão da manhã, vamos botar uma tapioca, vamos botar uma crepioca, vamos botar uma panqueca, vamos botar ovos. Aí a pessoa passou uma semana dizendo, Helenita, não aguento mais comer ovos. Eu digo, tu passou mais de 30 anos comendo pão e não enjoou. E aí em uma semana comendo ovos enjoa. Então a gente tem esse hábito de dificultar as nossas mudanças, né? A gente cria uma barreira e o novo, essa mudança, essa variedade na nossa alimentação fica difícil. Eu como frutas. Eu como frutas, sim, tá? Que frutas você come? Maçã, banana e mamão, tá? E cadê as outras? Eu como salada, sim, eu como salada. Qual é a salada que você come? Alface, tomate e cenoura, tá? E cadê as outras, né? Então, a gente torna a nossa alimentação muito monótona. Então, tornar variedade, botar mais variedade na nossa alimentação, frutas e verduras da época, porque a natureza é perfeita. Eu sempre dou exemplo. Por que a gente tem bergamota, laranja, apocã agora nessa época? Porque eu preciso de mais vitamina C, porque eu tenho melancia no verão, porque eu preciso de mais hidratação no verão. Então, aí com essa questão de produzir o ano todo, a gente até se confunde. Eu nem sei qual é a época de determinada fruta, né? Mas se eu buscar a época e saber qual é a minha necessidade, tudo fica de acordo. Então, eu vou pagar mais barato, né? Porque a fruta da época é barata, tem bastante quantidade, tem bastante nutrientes também, então eu vou estar buscando, né? Para alimentação saudável e imunidade, basicamente eu tenho que ter alimentação colorida, frutas vermelhas, alaranjadas, os verdes escuros, né? Isso é muito importante. Então, assim, buscar... não preciso comprar cranberry, goji-berry, que custa caro. Aqui eu tenho pitanga, ameixa, morango, amora, pitanga, framboesa, a gente tem aqui na região, o mirtilo a gente já tem na região também. Então, coisas da época... É muito importante, isso vai preservar a minha imunidade. E esse equilíbrio, que nem você disse, nem 8, nem 80, isso é a parte mais difícil, né? Não comer demais, nem comer muito pouco, passar fome, as pessoas fazem dieta, passam fome, também não dá certo. Então, encontrar o que te deixa feliz. Eu sempre digo assim, você pode comer o que você quiser, você pode ter o peso que você decidir ter e ser feliz. Que linda tuas palavras, prof. A nossa Nutri aqui, né? Eu chamo ela de prof porque ela tá dando uma aula aqui pra gente, né? E a gente tá aproveitando. Obrigada. Né? Uma aula maravilhosa aí. Espero que quem tá acompanhando na live, quem tá acompanhando aqui pela rádio, na Rádio Centenário 105.1. Acho que o Rodrigo queria aproveitar o gancho da Nutri, queria falar alguma coisa, né, Rodrigo? Só fazer um adendo antes da gente partir para outro assunto. Tanto quanto a nossa escola ela é tão eclética em todos os assuntos, inclusive a gente trouxe um curso para cá, para Chapecó agora, chama-se Mestre Boucherie. A tradução livre para o português seria açougueiro, ou seja, relacionado a carnes. Porém, nós temos 2 módulos exclusivos, um vegetariano e outro totalmente vegano, de assados na brasa e no forno, para que as pessoas consigam ter esse conhecimento também. Então, lá na escola, assim como o pessoal tinha falado até agora, a gente é totalmente eclético. Nós não temos uma questão de, eu preferencialmente, eu sou carnívoro. Mas eu quanto gestor ou quanto professor, eu auxilio os meus alunos para que eles entendam o mundo como um contexto completo. E a partir daí, sim, tirem as suas decisões e percepções daquilo que é correto e errado na alimentação. Uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala da questão de veganismo em si próprio, a questão nós chegamos a um extremo tão grande que existe uma ramificação do veganismo que tudo aquilo que é tocado, que tem contato, desde que a produção ou qualquer outra coisa que tenha contato com origem animal, eles não utilizam. Se as esteiras de transporte de algum determinado local produzem 2 tipos de alimentos, um que contenha traços animais e o outro não, obrigatoriamente eles têm de ter uma esteira separada.
Então, existe uma questão muito... eu entendo e faço a colocação do Márcio muito pertinente, é muito cultural isso. Então, aí a gente tem que ter esse entendimento. Eu acho que a colocação do Márcio, entendo que a colocação do Márcio foi perfeita quando ele colocou de que nós temos que primeiro entender o que é veganismo, vegetarianismo, quem é carnívoro e todos os outros contextos. Porque senão você entra numa mesma vala comum, num mesmo pouco entendimento, e você se torna uma pessoa mais medíocre, sem uma qualidade naquilo que você faz. Você é aquela história que você vai com o bando. Então, dentro da escola, a gente tem esse entendimento perfeito de que a gente tem todas as vertentes de todos os lados em questões gastronômicas, porém, cada um tem sua opinião particular. E eu só queria fazer esse adendo em relação inclusive, a um curso que nós temos na escola que contempla também os módulos vegano e vegetariano também. Então, somos muito ecléticos mesmo. Eu queria aproveitar o gancho de vocês e dizer o seguinte: a gente falou, não, porque eu sou tal coisa, eu sou carnívoro. Eu quero dizer para vocês que eu sou ser humano. E eu como a comida vegana, eu como a comida vegetariana, eu como a carne crua da comida japonesa, eu como todo tipo de comida, porque vai fazer bem para mim. Todas elas vão fazer bem para mim. Então não existe uma que vai me fazer mais bem, olha que horror essa palavra, que vai me fazer melhor do que a outra. Todas vão me fazer bem. E o que eu tenho que fazer? É respeitar a minha natureza. Qual atrás desse radicalismo não está uma mudança da natureza dos indivíduos? Então a gente tem que respeitar a nossa natureza. Então, de que forma eu vou respeitar? Entendeu? Eu não posso me privar de experimentar as maravilhas que o ser humano pode produzir. Então, acho que esse é o meu recado, isso que eu queria deixar aqui da minha opinião pessoal, né? É um programa que a gente é livre para falar o que pensa. Mas, gente, o programa ele tá chegando ao final. Eu quero agradecer. Todo mundo fez aqui, né? Porque realmente todo mundo adora participar. Realmente a gente conversa muito. Esse programa podia ter 2 horas e a gente ficaria aqui sem problema nenhum. Mas a gente tem que cumprir um horário. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2, uma hora, quem sabe. A gente chama a Helenita de novo aqui. Então, eu vou começar pela Helenita, então. Helenita, eu quero te chamar aqui para dar uma última palavrinha, então. De repente, falar alguma coisa que eu não comentei, alguma pergunta que eu não fiz. Agradecer os nossos ouvintes, as participações, enfim, Helenita, com você. Vou só agradecer, então, Mark, a você e aos demais membros aí da mesa, né? Fico muito feliz de ter essa partilha, né, com o pessoal aí dos chefes. Saber, né, enfatizar, então, que as pessoas olhem para si, principalmente, como você disse, nós somos seres humanos, né? Então, que cada um olhe para si, cada um olhe para a sua alimentação, olhe para o seu estresse, olhe para o seu sono, olhe para o seu intestino, tudo isso faz parte da imunidade. E tem uma frase que eu gosto muito, aliás, 2 frases. Uma frase que diz assim, que mude a sua alimentação e a alimentação pode mudar você. E a outra, a frase de Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, que ele viveu 400 anos antes de Cristo, e a frase que ele usou, e hoje ainda faz muito sentido, faça do seu alimento o seu medicamento, e o seu medicamento o seu alimento. Isso é o que eu levo para a minha vida, isso faz com que eu estude, com que eu busque para a minha vida e para os meus pacientes. Então, gratidão imensa e que todos nós tenhamos saúde. Muito obrigado, Nutria, a nossa Helenita Moreno aqui participando com a gente, foi fantástico a presença dela. Adorei te conhecer, Helenita, virei teu fã já aqui, vou te acompanhar todo dia nas redes. Obrigada. Né, já sou teu fãzão aqui. O pessoal que tá dizendo que também aqui, ó, já tá todo mundo aqui emocionado contigo, todo mundo te adorou. Gratidão, vou visitar a escola. Já tá convidada aqui. Então tá, Márcio, queria te pedir então para dar a última palavrinha aí, caso eu não tenha te perguntado alguma coisa, fica à vontade. Claro, vamos lá. Até uma coisa que eu tinha esquecido de dizer antes, né? A chefe Jo comentou sobre a questão de demanda para os estabelecimentos
e por isso a necessidade das misturas prontas, dos pozinhos que trazem sabor de pão natural com tudo. É extremamente importante a gente colocar que a culpa não é só das pessoas que se ocupam com seus trabalhos, com as suas rotinas, né? A parcela maior de culpa aí está nas instituições que trabalham com a produção de alimentos, né? Por quê? É mais prático, não preciso de uma mão de obra tão qualificada, como já foi pontuado pela chefe Jo, e aí eu tenho uma economia. Então, o comércio acabou meio que criando essa cultura alimentar ruim. Se eu não preciso gastar com mão de obra, não preciso gastar com insumos orgânicos e tudo mais, isso me gera mais lucro. Então, claro, precisamos que as pessoas parem, repensem seus modos alimentares, né, se identifiquem, não, eu quero comer bem, eu quero comer de forma equilibrada, saudável, e é isso aí. Então, eu tenho que buscar isso, para que isso acaba revertendo esse quadro todo, né? E querendo ou não, hoje a gente tem aí um aumento muito grande em, por exemplo, índices de câncer. A minha geração lá atrás, quando eu era criança, andava de chinelo de dedo, comia barro, terra, areia, sabe? Aquela coisa de criança, né? Uma dieta equilibrada. Barro e areia. A famosa vitamina S de sujeira. Andava na chuva, aquela coisa toda. Meus avós, meus bisavós, essa geração para trás, não tínhamos tantos índices de câncer, essas doenças modernas. Claro que hoje em dia isso aumentou muito, mas é porque tem celular, é porque tem carro, e gás carbônico, e blá, blá, blá. Eu acredito que não seja só isso. Acho que você ingere muito mais dos tóxicos do que eles estão dispersos no ambiente. E a gente tem aí plantinhas, tem toda a natureza que trabalha fazendo essa filtragem, todo esse processo, né, que a gente aprende lá na escola. Então eu acredito que parte de tudo esse mal de hoje em dia realmente vem de uma alimentação errada. Então o pessoal aí que quer uma alimentação saudável, tem que começar mudando seus hábitos. Nada de comprar pacotinho de tempero. Vai lá, planta um temperinho, ou compra no hortifruti, né, no sacolão, vai na casinha de produtos naturais, compra ervas, mesmo que desidratadas, mas são ervas, né, são mais naturais do que os pozinhos, né? E vamos ser felizes comendo aquilo que nos faz feliz, né? Então, deixamos os rótulos e vamos comer o que te faz feliz. Boa, maravilhosa tua conclusão aqui, Márcio. Obrigado mais uma vez, viu? Prazer te ter aqui com a gente também. Chefe Jô, contigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Foi um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar alguma coisa. Aprendi muito, né? Com todos aqui, a gente sempre, essa troca de experiências é muito, muito gratificante para a gente. Aproveitando a deixa do Márcio, né? Busquem ser felizes, se alimentar, então o alimento tem muito a ver, a qualidade de vida, a imunidade, a alimentação, estado de espírito, tudo isso é um conjunto, né? Então, busquem algo que te faça bem, né? Seja a mudança de hábito alimentar, ou seja, cuidando na parte dos exageros, dos excessos, aprofundem mais sobre o que você está ingerindo dentro da alimentação e da tua vida também, que né, tudo é um estresse, é correria, tudo, e realmente vão em busca do que te faça feliz e faça o coração quentinho, né? Que quando a gente come um bom alimento, o coração fica quentinho. Então, e qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, a gente está aí para trocar experiências também. Super beijo e muito obrigado, Mike, muito obrigado. A Helenita, aprendi muito contigo, Helenita, quero te conhecer pessoalmente, quero trocar muitas ideias contigo. Com certeza, vou visitar a escola, pode deixar. Aí, ó, já saiu o encontro aqui. Gente, Márcio, Rodrigo, quero te agradecer também por estar aqui com a gente. Se quiser dar uma última palavrinha, falar um pouquinho da escola também para o pessoal que está acompanhando aí. Perfeito, Mark. Em primeiro lugar, acima de tudo, quem agradece é a Escola Chef Gourmet. Nós agradecemos muito de coração mesmo a abertura desse espaço para a gente falar um pouquinho mais também em relação aos nossos chefes. Você já fez a abertura com as informações de cada um deles. É desnecessário, a gente ficasse aqui, ficaríamos horas e horas falando sobre o currículo desses dois chefes que nós temos aqui. O Márcio e a Jô são duas pessoas excepcionais, muito acima da média mesmo, e um dos grandes motivos é que eles estão conosco lá. Então,
Hoje a gente tem alguns novos cursos, Mark, aos nossos ouvintes, então a gente trouxe hoje, nós temos na escola em andamento os cursos de chefe de cuisine, chefe patisserie, boulangerie, nós temos cozinha por hobby e panificação e confeitaria por hobby. A partir do mês que se inicia, a escola Chef Gourmet traz exclusivamente a primeira escola no sul do Brasil a disponibilizar cursos profissionais ou por hobby nos seguintes ramos: boucherie, o mestre das carnes, sommelier de vinhos por hobby e profissional, e o nosso curso de bartender. São 3 novos cursos que ainda não existem no mercado sul brasileiro, cursos, não workshops, formação com grandes mestres. Nós temos aí o nosso mestre boucherie, o Silvio Moratelli, vem conosco, o nosso mestre sommelier, Vitor Pereira, ele é o 4º sommelier do mundo, escolhido na escola portuguesa, embaixador de vinhos italianos, espanhóis e portugueses no Brasil. Nós temos o nosso pessoal do bartender aí, uma equipe excepcional, muito acima da média. A escola Chef Gourmet, ela tem um conceito muito importante, que nós ensinamos tudo na prática. É uma brincadeira que a gente faz lá dentro da escola com quem nos visita, é sempre que se existe alguma coisa que a escola Chef Gourmet não ensina, e com muito orgulho, são receitas. Lá nós ensinamos métodos e processos. Nós temos uma premissa interna nossa de alcançarmos sempre a excelência com os nossos alunos. E a gente sempre coloca para todo mundo de que transformamos pessoas comuns em seres excepcionais. Fico muito agradecido mais uma vez, Mark. Faço votos de que esse programa ele tenha uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, e assim a gente possa prosseguir, porque gastronomia e alimentação são situações de que o ser humano sempre vai precisar de evolução. Mais uma vez agradeço a diretoria da rádio, na pessoa do Rodrigo, gestor da unidade. A escola Chef Gourmet se coloca de portas abertas para tudo aquilo que a rádio, o pessoal da rádio tem o interesse em fazer em qualquer setor de gastronomia. A escola está de portas abertas, além do que a gente vai fazer aquela brincadeira lá do sorteio. Muito obrigado mesmo. Tenha um excelente final de semana e uma excepcional próxima semana a todos que nos ouvem. Show de bola, foi maravilhoso aqui esse bate-papo de hoje, todo mundo mandou muito bem no Papo Livre, e estou muito grato aqui pela participação de vocês, pela participação, e os nossos diretores, o Catalã, a Eliane, provavelmente estavam nos ouvindo, e eles devem ter gostado muito aí, eles vão visitar a escola lá para conhecer vocês, pode deixar, e para combinar outras coisas aí. Mas a gente fica muito grato, obrigado a todos que estiveram aqui, as participações, os nossos ouvintes estão acompanhando tanto a live no YouTube, que hoje a gente fez um piloto, né, gente? A gente nem divulgou, foi só mais para os amigos, essa live de teste aqui, para ver como que seria. Quero agradecer demais o Michel está ajudando aqui demais hoje nos bastidores, inclusive eu vou falar com ele para a gente fazer aquele curso de bartender lá, né, e o Michel nós mandamos muito bem nesse negócio, então a gente vai fazer esse negócio aí, né, e vai ser muito bom, tá? Então quero agradecer a todos e nos vemos então no sábado que vem, estaremos aqui com Bruno Souza, vamos falar com Bruno Souza no sábado que vem, no dia 29, vamos falar sobre homeschooling, vamos falar sobre federalismo, falar sobre diversas situações aqui no nosso Papo Livre do sábado que vem. Quero agradecer então ao nosso apoiador cultural, olha só, que é o IASG, né? Está em Chapecó aí há 34 anos, já formou centenas de cidadãos do mundo. Marca reconhecida pela qualidade pedagógica, ensina inglês, francês, alemão e espanhol, com os melhores profissionais do mercado. Porque qualidade de educação só se faz com as melhores pessoas. Fale conosco pelas redes sociais e dê um play no seu futuro. Matrículas abertas em turmas presenciais ou online, se preferir. 3322-5187 é o telefone do IASG. 3322-5187, liga lá, se matricula no nosso apoiador cultural. Tá certo, gente? Agradeço demais, Elenita, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado aos chefes, obrigado a todo mundo, e nos vemos no sábado que vem. Até lá! Programa Papo Livre, impossível não ouvir.